Cara, a série da Marvel, você já sabe como que a gente fica, né? Meio com o pé atrás. Depois disso aqui e disso aqui, quando surge alguma coisa nova na Disney, você já fica não, né? Mas uns 5 pés atrás. Esse era o meu sentimento quando anunciaram esse Wonder Man, ou Magnum, como tá sendo chamado. Porque a gente já viu essa história antes, né? Tipo, um personagem que é pouco conhecido e que é introduzido pra gente através de uma série. Porque, cara, assim, eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei chocado com a qualidade do roteiro. Cara, vocês vão ver, eu vou passar aqui com vocês por algumas cenas e algumas das falas, diálogos, enfim. É totalmente fora daquilo que eu tava esperando, ainda mais vindo da Marvel. Então fica aí comigo mais um pouco que eu vou explicar umas coisinhas legais da série. A minha ideia era falar de todos os episódios, mas aí acho que o vídeo ia ficar muito longo, então eu decidi usar o primeiro episódio, algumas cenas do primeiro episódio, pra poder explicar o roteiro pra vocês e justificar o porquê que esse roteiro é bom. Não adianta eu só falar, eu preciso mostrar pra vocês. Eu preciso provar pra vocês. Então, se você não assistiu a série, esteja avisado de que vai ter spoiler aqui. Mesmo eu só falando do primeiro episódio, eu vou linkar com acontecimentos que ocorrem mais pro fim da série. Então, se você não assistiu e você não quer spoilers, então corta aqui, salva esse vídeo pra depois e aí depois a gente conversa. Bom, e pra você que ficou, bora lá. Eu não sei se você que ficou já assistiu a série ou não, então eu vou pecar pelo excesso e vou dar uma breve explicada sobre os personagens e sobre a trama da história. A gente tem dois personagens, o Simon, que é o nosso protagonista, e o Trevor, que ele serve mais ou menos como um coadjuvante. O Simon, ele é um ator tá tentando a vida em Hollywood, só que ele tá em um momento muito frustrado da carreira dele. Ele não consegue um trabalho e ele não consegue essa oportunidade pra mostrar o quão bom ator ele é. A gente vê ele tentando, ele é um cara bom, ele tem o conhecimento, ele tem ótimas ideias pra cena, só que isso não é muito bem recebido pelo mercado. E aí o Simon conhece esse cara, o Trevor, e ele comenta sobre um teste que vai ter pra um reboot de um filme que o Simon adora, que é o filme do Wonder Man, pro personagem Magnum. E agora você deve estar pensando, pô, mas o filme que ele vai fazer o teste chama Wonder Man, a série que eu tô vendo chama Wonder Man, e o personagem Magnum, ele chama Magnum. Calma, tá? Respira, que eu vou explicar mais pra frente. Só que o Trevor, eu não sei se vocês estão familiarizados, né, se vocês assistiram Homem de Ferro 3, mas o Trevor, ele era aquele cara que era o Mandarim. E o Mandarim, a gente sabe que ele era uma farsa, né? Ele era um ator que interpretava o Mandarim pra ser à frente de toda essa organização que era por trás. E quando o Trevor chega em Los Angeles, ele é preso pelas autoridades, por essa agência de controle de danos. E eles dão duas opções pro Trevor. Ou ele vai preso e cumprir o resto da sentença que ele tem pra cumprir, ou ele ajuda essa agência a poder conseguir provas de que o Simon tem poderes pra poder prender o Simon. E ele escolhe, obviamente, não ir preso e decide se aproximar do Simon. E pra isso ele usa esse teste do Magnum pra poder atrair a atenção do Simon e se aproximar dele. E acaba dando certo, porque o Simon dá papo pro Trevor e o Trevor acaba indo aos poucos conquistando a confiança de Simon. Aí a série vai tendo alguns acontecimentos para poder aproximar os dois e desenvolver o arco deles entre si, até o momento em que os dois são chamados para fazer parte desse remake do Magnum. O Simon como Magnum e o Trevor como Barnaby, que seria tipo, acho que eu não sei se é um sidekick do Magnum ou tipo um colega, um amigo do Magnum, mas enfim, os dois estão no filme. Só que quando isso acontece, os dois personagens já não são os mesmos que a gente viu no começo da série. Já tá bem avançado aqui o arco deles. Porque esse Trevor que antes ele tava se aproximando do Simon só pra poder conseguir informações pra aquela agência, agora ele se importa com o Simon. E o Simon, que antes era um cara muito fechado e que tomava decisões baseadas em um método que ele tinha, agora ele confia no Trevor. Ele segue conselhos do Trevor. E aí o Trevor acaba contando pro Simon que ele se aproximou dele por causa dessa agência. O Simon fica putaço, dá uma explosão lá com o poder dele, enfim. A agência decide ir atrás do Simon, só que aí o Trevor se sacrifica pelo Simon. Ele grava um vídeo como Mandarim, assume a culpa por essa explosão que o Simon causou, e ele acaba sendo preso por isso. E aqui o Trevor se sacrifica para que o Simon tenha a vida que ele tanto quis, né, de ator reconhecido. O filme que ele acabou fazendo acaba dando certo, ele vira uma celebridade, só que no fim ele abre mão de tudo isso para poder salvar o Trevor da prisão. Bom, depois desse resuminho da trama, acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nos personagens.
E para isso eu vou introduzir um conceito para você, não é bem um conceito, né? Acho que fica muito cult eu falar que é um conceito, mas são 3 palavras que a gente usa para desenvolver o personagem, que é need, want e belief. Basicamente, o que o personagem precisa, o que ele quer e o que ele acredita. O need é aquela coisa que o personagem precisa internamente, mas ele não sabe, porque ele tem alguma barreira emocional que o impede de atingir esse autoconhecimento. O want, ele já é aquele desejo externo, então é o que move a trama. E o belief é basicamente uma visão de mundo que o personagem tem. E a gente tem o must, que é basicamente o dever que o personagem tem na trama. Eu não sei o dever nem do Simon nem do Trevor, mas eu sei que o seu é se inscrever nesse canal. Então vai lá embaixo, faz esse favorzão aí pra mim, é nóis, viu? Quando a gente olha pro Simon, o need dele é basicamente ele construir uma identidade própria, é ele aceitar quem ele é. O want, ou o que ele quer, é ser reconhecido, ser relevante, ele provar que ele não é um fracasso. A gente vê muito isso no terceiro episódio, eu acho, quando é a festa de aniversário da mãe dele. E o belief dele é que ele acredita que ele só vai se sentir o suficiente quando ele for admirado. Bom, partindo pro Trevor agora. A gente tem como need dele se envolver emocionalmente com as pessoas, como want, não ir preso e manter tudo sob controle, mas isso acho que move menos a trama do que não ir preso. E o belief é que ele tem que ter tudo sob controle para que tudo dê certo ao redor dele. O arco do personagem, ele tá completo quando esse need é realizado, ou seja, quando o Simon aceita quando ele é, ou quando o Trevor se conecta emocionalmente com alguém. E se você parar pra ver como que eles começam no primeiro episódio e como eles terminam no último, é um arco muito legal. E o mais legal é que o roteiro ele faz com que esse arco avance com o outro, um desenvolvendo a relação do outro. Porque os dois querem desenvolver um tipo de relação. Os dois precisam desenvolver um certo tipo de relação. O Simon, ele sai desse cara que é muito fechado emocionalmente, que tá tentando se encontrar, para esse cara que conseguiu uma amizade e tá muito mais confiante nas próprias decisões. E se você presta atenção no arco dele, todo o avanço acontece por ações do Trevor. O Trevor que incentiva o Simon a tomar as decisões mais sábias. O Trevor até funciona mais ou menos como esse arquétipo do mentor, porque o Simon ele é muito novo, né? Ele tem esse método que ele quer seguir, ele é novo em Hollywood, ele não tem um papel grande que ele fez ainda, enquanto o Trevor é o completo oposto. Ele já é um cara mais de idade, ele já fez vários papéis, várias coisas que inclusive o Simon já assistiu e reconhece que são bons. Então o arco do Simon avança conforme o Trevor vai dando dicas e experiências para ele. E o Trevor, em tese, ele sai desse cara que ele não tá conectado emocionalmente com ninguém e que só estaria se aproximando de uma pessoa puramente por interesse, para esse cara que no último episódio vai preso, que é totalmente o contrário do want dele, para poder proteger o Simon. Olha que arco legal. Tá vendo? Tipo, um avança o outro. O Simon vai dando mais abertura pro Trevor. O Trevor, ele quer se conectar emocionalmente e conforme o Simon vai dando mais abertura pra ele, avança o arco do Trevor. Ele vai se conectando com o Simon, ele vai criando essa amizade, eles vão desenvolvendo essa amizade juntos. Arrepiei. E em cada episódio a gente consegue ver algumas ações que cada personagem toma em prol desse desenvolvimento pessoal. Acho que até o segundo episódio, o Trevor ainda, a gente vê ele muito por interesse com o Simon. Mas a partir do terceiro, depois do aniversário da mãe dele, é que o Trevor começa a se sentir até culpado de estar se aproximando de Simon. E a gente vê ele até quebrando a escuta que ele foi obrigado a usar pela agência, mostrando que ele tá avançando nesse caráter, né? Ele tá avançando nessa relação, ele tá mudando. Beleza, já falei bastante dos personagens e do arco deles. Agora a gente vai falar um pouco sobre as cenas em si. E uma coisa importante pra avisar antes de eu começar a falar das cenas é que eu não vou colocar a cena inteira, porque é bem provável que se eu colocar eu vou tomar alguma flag aí de direitos autorais. E eu pensei em falar só da primeira cena, porque como eu já comentei em algum vídeo, a primeira cena ela é a mais importante de toda a série, todo filme, mas acho que me faltaria recursos pra explicar a trama toda. Mas Léo, daria pra usar só a primeira cena? Daria. A primeira cena é uma versão antiga do Magnum que tá tocando no fundo, e Simon tá assistindo essa versão no cinema com seu pai do lado. E cara, pra notar, quando você for assistir,
assistir, ou se você já assistiu, volta pra assistir. Pra notar nas falas do Magnum. São muitos, corra para o santuário. E aí uma voz responde, mas e você? E aí o Magnum, não posso deixar Barnaby morrer. E a voz responde, mas vão matar vocês dois. E o Magnum, eu não ligo. Cara, aqui, lembra que eu comentei que o Trevor ele ia conseguir o papel de Barnaby e o Simon o papel de Magnum desse reboot? Pra notar, compara o que... Cara, presta atenção no que esse cara tá falando, no que o Magnum antigo fala e o que acontece na série. O Magnum fala, não posso deixar o Barnaby morrer. E no último episódio, o Simon, o Magnum, vai salvar o Trevor, o Barnaby. Ele não deixa ele morrer na prisão. E aí depois vem uma fala do Magnum bem legal. Ele fala assim, o povo de Embera acredita que, se uma alma não vai para o caminho certo após a morte, ela acaba em um lugar escuro e traiçoeiro. Bem, eu já estive no vazio. Vivi naquele silêncio gritante. Eu sei como é. Perdi qualquer parte de mim que torna uma pessoa. Até Barnaby me tirar de lá, ninguém mais se importou. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Presta muita atenção nessa fala, né? Até Barnaby me tirar de lá, ninguém mais se importou. Porque tem uma cena, depois que o Simon ele já tá sabendo desse teste, ele vai lá participar do teste, ele tá totalmente agitado, ele tá numa fila de vários candidatos fazendo esse teste, lendo o roteiro, ele tá tremendo, ele tá ansioso, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo por si, tá, né, cada um por si ali, e aí... O Trevor sai da sala que tava tendo o teste, passa por Simon. O Simon, parece que por instinto, ele tenta cobrir o rosto, assim, pra não ser visto. Mas o Trevor acaba parando e fala, vem comigo. E eles vão pro banheiro. E dentro do banheiro, o Trevor fala assim, cara, sua cara tá péssima, você não pode entrar lá assim. O Simon, por ele não ter tido esse tipo de contato, esse tipo de recepção na cidade, no meio de Hollywood, ele é arisco. Ele fala assim, você tá tentando me né? Você tá tentando acabar comigo, com o meu teste. O Trevor fala, não, cara, alguns de nós se importam, né, com os outros. E ele dá dicas, né? E ele começa a dar dicas de atuação pro Simon. E aí o Simon fala assim, não, mas eu tenho o meu método, que eu tomo minhas decisões e que eu atuo, não sei o que lá. E ele fala, tá, mas esse seu método não tá dando certo. Então, olha só que interessante toda essa cena, linkada com a primeira cena do filme, com um diálogo da primeira cena do filme. E essa frase, né, até Barnaby me tirar de lá, ninguém mais se importou, ela é repetida na hora que o Trevor tira o Simon de lá. Cara, nota, é alguém no fundo falando, é como se tivesse começado o ensaio e alguém tá falando. Cara, isso é muito bem feito. Isso é muito bem feito. E aí, falando aquela parte da alma, né? Se uma alma não vai para o caminho certo após a morte, ele acaba em um lugar escuro e traiçoeiro. Então, é como se o Simon, ele não tivesse tomando as decisões corretas para seguir esse caminho e que ele acabaria nesse lugar escuro e traiçoeiro. Mas na verdade, eu acho que ele já tá lá, né? Eu acho que ele já tá nesse caminho, porque a gente descobre que ele é muito sozinho, que ele não tem amigos. E aí, continuando ali, né? Ele fala, bem, eu já estive no vazio, vivi aquele silêncio gritante. Quando a gente vê o Simon quase explodindo com o poder dele, é esse silêncio gritante, é a cabeça dele gritando, mas ele em silêncio. Ou então a cena onde ele tá no carro e ele tá no meio do trânsito, no carro apertado, e ele simplesmente bate no teto. E como o Trevor mostrou um outro caminho pra ele seguir, né, pra essa alma seguir o caminho certo e não cair nesse lugar de escuridão, o Simon o recompensa, o tirando da prisão, né? Porque o Simon, ele era esse cara solitário que ele não conseguia se conectar com ninguém. Tem até uma cena com a namorada do Simon, né? Que ela fala assim, você não se importa comigo, Simon. E é tarde demais pra começar a se importar. Ou seja, ele já tinha perdido tudo que torna uma pessoa. Até Barnaby tirar ele de lá. E uma coisa que eu gostei muito na série é como que o roteiro
roteiro usa essa produção do filme, né, do reboot do Magnum, como um espelho da relação dos personagens. Não só como um plano de fundo da história, mas quase como um anúncio dramático do que vai acontecer. Porque algumas coisas que vão acontecer no próximo episódio, ou no mesmo episódio, mas um pouco pra frente, é dito antes, sendo usado essa história do Magnum antigo. Porque a gente tem dois pares, né? O Magnum e o Barnaby, e o Simon e o Trevor. O Barnaby é quem tira o Magnum desse lugar de escuridão, e o Trevor é quem tira o Simon desse lugar de fracasso. Acho que ambos funcionam como mentores e facilitadores e até mesmo pontes para a construção de uma nova identidade. Eles não são só aliados, eles são estruturas desse herói que está em surgimento. E nessa de metalinguagem, acho que faz uma coisa mais legal, que é mostrar que essas histórias elas podem ser reescritas. Porque no filme antigo, o Barnaby ele é amigão do Magnum. Só que no reboot, o Barnaby trai o Magnum. Assim como o Trevor trai o Simon, trai a confiança do Simon. E o Simon percebe que tudo isso que ele passou, toda essa fama que ele conseguiu, não trouxe a satisfação interna dele. Lembra quando a gente falou do want, que é basicamente aquilo que o personagem quer externamente, mas que tem um bloqueio para atingir o que ele precisa, o need? É isso. Então, o personagem, o Simon, conseguiu aquilo que ele queria, o que ele, né, conseguiu o want dele, conseguiu ser esse ator de sucesso, só que ele ainda tá nesse espaço em que ele é uma performance, ele ainda não tem uma identidade própria. Conseguir isso não trouxe uma satisfação interna para ele. Aquilo que o preencheu, aquilo que o tirou daquele silêncio gritante, não foi conseguir um papel, mas foi conseguir uma amizade. E é por isso que o arco dele se completa quando ele vai e salva o Trevor. Cara, e por ser uma série de herói, eu acho que o roteiro trata de uns temas bem interessantes, bem mais existenciais e contemporâneos, né? A gente tem essa identidade contra a performance, né? Quem é você de verdade quando tudo em você vira um papel a ser interpretado? Fala de fama e validação externa, né? Ser visto, ser curtido, não significa ser compreendido e nem respeitado. Mercantilização do indivíduo, talvez eu pensei nessa, né? O herói como essa marca, um ativo, né? Um produto de entretenimento e não como um símbolo moral. Tem um pouco de crise contemporânea, acho que fala um pouco dessas crises, quase uma crise dos 30, por assim dizer. Daqui a pouco eu devo passar. Um pouco sobre essa frustração, um ressentimento e uma sensação de inadequação nesse mundo que cobra esse sucesso constante do indivíduo. Foda, né? Pensem também em poder sem propósito. Pô, o Simon ele tem esses poderes incríveis, né? Extraordinários, mas que mesmo assim não resolve o conflito interno dele. E às vezes pode até intensificar, porque a gente vê na série que quem tem algum tipo de poder não pode ser ator, não pode trabalhar em Hollywood. Então já tem um contraste aí. Já tem um clima estranho. Fracasso e ressentimento, né? Esse medo ou perigo, sei lá, de deixar com que o fracasso defina quem você é. E, cara, tudo isso numa série de herói, entendeu? E aí, pô, se alguém falar que esse roteiro não é foda pra caramba, tá maluco, tá maluco. Bom, é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito de fazer essa análise. Me deem o feedback aí nos comentários, o que vocês acharam desse tipo de conteúdo, se vocês querem mais desse tipo de conteúdo. E é isso, deixa seu like aí e até a próxima, viu? Falou!